FutureCon 2015. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Bom, essa já deve ser a terceira ou quarta entrevista de cidades inteligentes que a gente faz aqui na FutureCon, mas isso só comprova como esse assunto é tendência no mundo atual. Apesar de parecer coisa do futuro, já é coisa do presente. A gente vai falar agora, por exemplo, sobre 3 projetos que já acontecem aqui no Brasil. Para falar sobre esses projetos, converso agora com o Washington Tavares, ele é CTO da Tacira. Obrigado pela presença, Imagina, Washington. eu que agradeço. Então, acabei de falar aqui agora, né? 3 projetos de cidades inteligentes no Brasil. Quais são eles e como que eles estão funcionando hoje? Hoje a gente tem 3 pilotos, vamos dizer assim, alguns num estado muito novo, outros já em estados de pós-produção, vamos chamar assim. A gente está falando de Águas de São Pedro, onde a gente está entrando com o que a gente chama de Smart Place, que é o que a gente acredita, inclusive, como a melhor forma de você começar uma iniciativa de Smart Cities. Por quê? É um lugar pequeno, geralmente a gente pega uma praça, um bulevar ou um pequeno bairro, e nesse local você implanta diferentes tecnologias que podem ser expandidas para a cidade como um todo. Custo é viável, não são projetos gigantescos, o resultado você consegue aferir, porque são espaços de convivência. Então, ali em Água, e cada um com uma pegada diferente. Então, Água de São Pedro você tem um boulevard gourmet. Então, ali o objetivo é transformar aquele espaço num atrativo turístico, né? E ali a gente está entrando com Wi-Fi público, a gente está entrando com espaços, telas de entretenimento, de entrega de informação, gestão de resíduos, gestão de pessoas, né? Como é que você afere o movimento. E o objetivo, como a cidade é uma cidade turística, é de transformar aquele espaço pequeno num atrativo turístico. Então é fomentar o comércio local, são vários restaurantes, então a gente vai dar a possibilidade do comércio interagir com a população, entregando notificações, mandando promoções, mecânicas de engajamento, mecânicas de interação com o comércio local para fazer com que aquilo seja um atrativo turístico. Em Itatiba, o conceito é semelhante, são smart places também. A cidade, como é uma cidade onde as pessoas vão para morar lá, o objetivo lá é bem-estar, o objetivo lá é qualidade de vida. Então, são espaços onde a gente está fomentando o entretenimento, fomentando o bem-estar no local. Começamos com uma primeira praça, que é chamada Praça José Bonifácio. Temos perspectivas de expandir para os outros projetos de modernização que a cidade está fazendo. Né? E lá entra a iluminação inteligente, tem uma praça que é muito histórica, então a gente tem que ter um cuidado muito, porque é o xodózinho da cidade, é tombada, mas isso também não impede que você faça ações de modernização, desde que esteja dentro daquela característica. E é interessante porque não são produtos padrão. Né? Não é uma tecnologia. A tecnologia pode ser a mesma, mas a forma como você está utilizando ela em diferentes locais, com diferentes abordagens, ela é dedicada. É um trabalho que a gente senta, entende com a prefeitura qual é o motivo, entende com os cidadãos, quais as necessidades, o que realmente gera valor, o que realmente dá resultado. Né? Adianta colocar bicicleta num lugar onde você tem... não tem sentido, a menos que ela seja elétrica com um belo no motor. Então, assim, a gente tenta avaliar isso de forma a gerar efetivamente o resultado em projetos bem pequenos, projetos viáveis. E Lavras? Lavras está sendo meio que a menininha dos nossos olhos em termos de piloto pelo desafio que ela tem. Existem diferentes tecnologias de colaboração cidadã, que é onde você vai dar para o povo uma ferramenta, para a população uma ferramenta dele reportar, fiscalizar, reclamar, solicitar para a prefeitura. A gente está usando essa abordagem de colaboração cidadã para combate à dengue. A cidade está com um caos, teve um cenário bem crítico de dengue no último verão. Quem conhece dengue sabe que daqui o próximo a tendência é dobrar a quantidade de casos, se não for feito nenhum trabalho agora. Então lá são ações de tecnologia muito simples, mas para promover o engajamento da população no processo de fiscalização, no processo de ajudar a vigilância sanitária a trabalhar e a resolver os casos, e um trabalho de conscientização também. Né? E a contrapartida disso, né, o outro lado disso a prefeitura hoje tem uma ferramenta onde ela consegue gerenciar as equipes de vigilância, priorizando, sabendo onde estão focos, onde está o ponto crítico, onde ela tem que fazer multirão, onde ela tem que mandar simplesmente agente de validação. A gente conseguiu gerenciar esse caso. O terceiro ponto, o terceiro pilar dessa iniciativa
é a partir de Data Analytics, onde a gente está trazendo todo o histórico de casos, de incidência, de foco e tal, para uma plataforma e usando essa plataforma para gerar análise preditiva, de forma com que na próxima sessão ou nos próximos atendimentos a gente já consiga saber, olha, toma cuidado com aquele bairro ali, porque ali tem um alto índice de incidência e a probabilidade de você ter casos por causa de ferro velho ou por causa de terreno abandonado é essa e essa e essa. Então já faça um trabalho de predição antes do próximo verão, que é onde a coisa começa a acontecer. Agora, tudo isso é investimento, né? Quem custeia, quem financia isso? Esses projetos estão todos sendo feitos com investimento próprio. Tá? Faz parte da nossa estratégia entrar no mercado. Então é tudo doação. Tá? A tecnologia que a gente está fazendo é doação para cidades. Porque o interesse é desenvolver isso ali para poder vender para outras cidades. Exatamente. O interesse é gerar visibilidade, testar a tecnologia no contexto nacional, que isso é uma coisa muito importante. Nossa cultura é diferente da cultura de qualquer outro lugar do mundo. Você tem que ver o que funciona, o que não funciona, como é que faz. Sempre tendo feedback do cidadão e sempre comunicando, envolvendo e engajando o cidadão. Itatiba é engraçado que a gente fez a primeira pesquisa de satisfação da praça e o pessoal está amando, porque além da praça, e aí é o valor da prefeitura, ter ficado realmente muito bonita, o pessoal está gostando de ter o Wi-Fi, gostando da facilidade de ter as informações no telão, da qualidade da informação que eles recebem, então está sendo bem legal. Beleza. Bom, vocês estão ambiciosos, né? São 3 projetos, mas vocês querem começar com 10 projetos nos próximos 2 anos. Não é tão ambicioso se você partir da premissa que a gente faz o conceito comercial da Tacira é um conceito escalável. Tá? Então, a gente não está falando de 10 projetos gigantes, 10 projetos que você está acostumado a ver hoje em dia, que as empresas normalmente olham para os projetos mamute, né? Não, a gente está falando de 10 projetos que que tem um custo muito baixo, relativamente baixo, mas o impacto dele é muito grande. Então, pensa numa ação que nem a de Lavras, onde se eu tiver, a cidade tem 120 mil habitantes, se eu tiver 10 a 20% da população engajada num aplicativo, que é a minha meta, eu tenho mais ou menos 25 mil pessoas com custo muito baixo. Aplicativo, né? Isso é inteligência. Sim. Então, não é tão ambicioso assim, é bastante execuível e acho que o número que é ambicioso é a quantidade de pessoas que a gente quer atingir. A gente quer melhorar a vida de 10 milhões de pessoas em 2 anos. Mas ambicioso sim, vocês estão abrindo o escritório internacional, inclusive, em Londres. Na realidade, isso é praticamente uma reação ao mercado. A gente nasceu quase que internacionalmente, por causa do envolvimento com alguns fóruns internacionais que a gente lidera. Há já muita demanda pelo nosso conceito, pela nossa filosofia, principalmente pela nossa abordagem de mercado. Então a gente resolveu já abrir em Londres, a nossa filial, vamos dizer assim, a nossa base operacional, para atender e principalmente para conhecer e explorar as tecnologias que existem lá de forma a tentar trazê-las para cá, né? E por que Londres? Pela facilidade que a gente tem historicamente. A gente já tem uma série de negócios sendo desenvolvidos lá. O grupo que é detentor da Tacira, ele já tem algumas empresas operando em Londres, então a gente já tem a área comercial, a gente já tem uma estrutura operacional, a agência nossa de marketing fica lá, então a gente decidiu, por mais que o custo operacional de Londres seja um custo maior, o maior da Europa, é o maior da Europa, a gente, por uma questão de já estar lá presente, com gente, com relacionamento e tudo e tal, a gente decidiu começar por Londres, mas olhando ali para todo a Europa e o Oriente Médio também. Vocês já partiram para a oferta dessas soluções para outras cidades? Já existem algumas cidades. Como é a receptividade das prefeituras nesse aspecto? Em que sentido? Elas estão dispostas a investir nesse tipo de projeto? Esse é o grande X da questão. A receptividade ela é total, desde que você consiga entender ou definir um mecanismo comercial. A gente teve ontem um congresso, uma reunião de prefeitos e empresas, onde o tópico foi entender quais são os principais problemas ou os principais entraves. E o principal entrave que a gente tem no Brasil hoje é o mecanismo de compra de uma prefeitura. Tá. Toda a burocracia. Né? Burocracia, a morosidade ou a falta de capacitação de um tribunal de contas em entender um projeto, é a incapacidade de você fazer um projeto multiverticais. Existem todos os entraves legais e operacionais possíveis para uma prefeitura tentar
fazer qualquer iniciativa. Eles querem, e mais que eles querem, eles precisam, porque o país não está quebrado, vamos dizer assim, mas a gente está vivendo uma situação bem ruim e eficiência é necessária. E eles enxergam a eficiência. Agora eles estão com uma responsabilidade tremenda de assumir toda a iluminação pública. Eles precisam de tecnologia para poder fazer a questão, gerenciar a questão da iluminação pública. Aí cai-se para uma PPP. A PPP leva mais ou menos 1 ano, 2 para se construir. Normalmente ela tem que ser monotema. A cidade pode aproveitar o momento de construir uma PPP para se transformar numa cidade inteligente, né? Como a gente tem feito com Itatiba, né? Itatiba é um case, por exemplo, que ela já tem uma PPP de cidades inteligentes estabelecidas. É a primeira do Brasil. Passou pelo Tribunal de Contas com muito esforço, mas conseguiram aprovar. Agora, isso foi um caso específico e isolado, é muito difícil. O que a gente tem feito? A gente tem ajudado a prefeitura a criar mecanismos para a viabilização de soluções. Seja com concessão para contrapartida, seja com projetos bastante pequenos e resolvendo coisas bem pontuais, que aí você entra num processo licitatório com relativa facilidade e tudo mais. Mas essa é a nossa grande luta no Brasil. Legal. Washington, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Prazer.